Boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia, e estamos muito engajados nessa missão de estudarmos bastante a Bíblia para que o nosso conhecimento ela aqui, pronto. Caiu. Alguma coisa caiu. Bom, nós estamos aqui na região de Interlagos. Por enquanto a gente está se reunindo apenas de maneira remota, em função da pandemia, né? E logo, logo nós teremos o nosso cantinho de volta, tá bom? Então seja bem-vindo, fique à vontade em fazer perguntas. Nós temos um site que se chama www.igrejadeinterlagos.com.br, tudo junto. Igreja de Interlagos. E lá tem um lugarzinho que você pode postar a sua pergunta e a gente terá o máximo prazer em responder. Ok? Então, queria que você pegasse aí o seu caderninho de anotações, que nós vamos estudar a palavra. Hoje é um dia de estudo. E eu queria primeiro fazer uma oração antes de começarmos só um minutinho, está tocando um telefone aqui. Espera aí. Pronto, desculpa. Tocou o telefone aqui da minha esposa. Vou fazer uma pequena oração para a gente poder começar o nosso culto. Fecha os seus olhos. Jesus querido, obrigado por esse momento tão agradável. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal. Abençoa a Eliette, Senhor, que vai trazer essa mensagem. Livra do mal. Abra, Senhor, a boca da Eliette para que a Tua palavra seja manifesta, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Antes de eu passar a palavra para a Eliette, eu quero só falar algumas coisinhas, Eliette, coisa rápida. É o seguinte, nós, aqui como igreja, nós estamos imbuídos com a ideia de que em breve o anticristo deve assumir o papel dele como está lá em Apocalipse, né? O anticristo é um fato. Tudo aquilo que acontece ou que aconteceu na Bíblia foram fatos, foram evidentes. E lá em Apocalipse 13, né, diz que o anticristo ele virá de forma a enganar. E eu sempre tenho pregado isso nessa igreja, a respeito dessa questão do engano, né? Só é enganado aquele que não conhece o assunto, né, o qual está sendo tratado. Já falei isso diversas vezes aqui. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados com relação àquilo que cremos. Por isso que eu, como pastor dessa igreja, me preocupo muito em ensinar, né? Para quem não me conhece, eu sou professor também, sou professor da área de exatas. Mas a minha preocupação é muito grande em ensinar a igreja a identificar aquilo que não é cristão. Então, o objetivo nosso em fazermos esses estudos sobre as doutrinas bíblicas é justamente entendermos aquilo que está na palavra e não sermos enganados por ventos de doutrina. Então, faça isso, meu irmão. Vá atrás da informação correta. Pesquise na Bíblia. Verifique se aquilo que está sendo pregado para você, se aquilo que está sendo ensinado para você, faz sentido bíblico. Se está no contexto bíblico. Porque se não tiver, meu irmão, foge, porque é do anticristo. Ok? Então fica aqui essa mensagem rápida e vamos ao estudo de hoje. Eliette, é com você. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que Jesus queria que a gente falasse nesse assunto,
porque o Novo Testamento é abundante nesse assunto. Nós vamos falar em dinheiro, tá? Falar em dinheiro. E para falar em dinheiro, eu queria antes fazer uma introdução com vocês, porque é uma situação que afeta todo mundo, né? Todo mundo é afetado por esse assunto. Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro, então para mim não interessa muito esse assunto. Né? Mas isso é um engano, irmãos. Por quê? Quando a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, se refere ao dinheiro, a referência é mais o amor ao dinheiro. E pelo que eu assim analisei, estudei, orei e matutei, como diriam antigamente, vou matutar nisso, né? O amor ao dinheiro ele pode estar presente em qualquer classe social, né? Então, a gente vê, por exemplo, às vezes uma pessoa ela é pobre, sem posses, e ocorre de morrer um parente que ela teria uma participação da herança de uma casa, vamos dizer assim. Essa pessoa que tem muito amor ao dinheiro, apesar dela ser pobre, ela é capaz de brigar com a família inteira para que ela tenha algum tipo de vantagem naquela partilha. Aí a gente cai assim no seguinte pensamento: mas não é só o rico que tem amor ao dinheiro? Não é, irmãos. Então, o que a gente pode ver? Que o bolso, o nosso bolso, é uma parte muito sensível para o velho homem. Né? Eu não estou falando daquele crente santo que é transformado, que já chegou quase na estatura de Paulo. Não, eu estou falando da maioria de nós. Né? Nós estamos numa transformação, né? Nós fomos criados imperfeitos, pecadores, nos tendo avidez pelo mal. Aí vem Jesus, entra dentro de nós, nos convertemos, nos tornamos uma nova criatura, e aí Jesus nos dá um poder de transformação. E a transformação não é instantânea. A transformação ela é paulatina. Né? Ninguém foi dormir uma pessoa corrupta, pecadora, enganadora, e acorda no outro dia uma pessoa santa, uma pessoa humilde, uma pessoa pura. Né? Então, o que a gente vê na prática é que a transformação para um novo nascimento é uma transformação que envolve ouvir a palavra, oração, disposição, Espírito Santo modificando. Né? Então, existe alguma coisa que vai indo de pouco. Né? Então, irmãos, essa sensibilidade que temos nesse órgão chamado bolso é uma coisa assim que está presente na maioria das pessoas, né? Então, não pelo que eu percebi em análise, muitos textos bíblicos não têm a ver muito com classe social, e sim com a predisposição da pessoa dela sofrer ou não por causa de dinheiro ou por causa de alguma negociação. Né? Então, será que o cristão ele pode ter uma certa angústia ou um certo sofrimento por não ter um objeto de desejo? Né? Eu não tenho o telefone celular tal, e como eu sofro. Eu não comprei roupa nova para o Natal. Tem que ter roupa nova no Natal, senão não é Natal. E aí eu sofro, eu me angustio, eu me desespero.
eu entro no cartão de crédito, eu não consigo pagar depois. Então, eu acabo tendo um prejuízo na minha vida financeira por causa de algum objeto, alguma coisa que eu estou almejando, que eu estou angustiada porque eu não tenho. Isso é amor ao dinheiro. Né? Isso é amor, porque não é o amor ao dinheiro, mas é amor ao que o dinheiro pode comprar. Né? Então, às vezes, muitas pessoas, independente da classe social, acabam sofrendo porque não conseguem ter algum bem e que muitas vezes é um bem supérfluo. Quantas vezes as pessoas têm uma televisão razoável, né? Televisão assim, não é nenhum bem assim de primeira necessidade, mas ela tem uma televisão, mas ela quer aquela televisão que é grande, que seu parente tem, e que é uma televisão que tem um som ótimo, é aquela televisão que pega a internet. Enquanto ela não tem aquela televisão, ela se angustia. Né? Então, isso faz parte daquele amor ao dinheiro que o Espírito Santo vai ter que trabalhar. Né? Outra coisa, irmãos, a gente está falando em dinheiro, que é o título do nosso estudo. Eu não vou falar como ganhar dinheiro, não vou falar como você vai se tornar milionário, não vou falar também como perder dinheiro. O que eu vou falar é como o Velho Testamento e o Novo Testamento abordam o assunto de dinheiro. Tá? E a gente vê a grande diferença que existe entre a abordagem que Jeová fazia em relação ao dinheiro e qual a abordagem que Jesus fazia e faz a respeito do dinheiro. Tá? Então, nisso nós vamos focar. Porque você provavelmente já deve ter visto muito culto com assunto de dinheiro, falando, você deu um dízimo de quanto você está ganhando, para você ter possibilidade de crescer, de ganhar dinheiro. Então você aumenta o seu dízimo para que seu salário possa aumentar, porque Deus ele vai honrar esse seu sacrifício. Não é esse tipo de conversa que nós vamos ter hoje, irmãos. A gente vai analisar como esse tal de mamon age em nossas vidas, né? Que a gente já vai falar também quem é mamon para quem não sabe. Então, muitas vezes a gente acaba numa partilha, vamos voltar à história lá da herança, né? A gente numa partilha acaba sendo desfavorecido. O quanto você entra em indignação por causa disso, né? Ou quanto você pensa, não, vamos com Deus, eu saio perdendo, mas glória a Deus, Deus vai me dar, Deus vai me sustentar. Quem recebeu mais que possa usufruir na bênção, né? Esse dinheiro, e você fica em paz com o seu coração. Né? Então, o quanto a perda de um valor econômico nos tira do prumo, nos tira dos trilhos, né? Nos traz indignação, nos traz ódio, nos traz rancor. Né? Então, eu vou querer que os irmãos reflitam sobre alguns tópicos antes da gente entrar propriamente nas abordagens do Velho e do Novo Testamento em relação ao dinheiro. Né? Uma coisa interessante, irmãos, que vocês devem já ter percebido, que um judeu agora, não o judeu de antigamente, da época de Jesus, o judeu agora, né? O quanto é um povo, é uma raça, é um povo que sabe negociar, que sabe ganhar dinheiro, né? Para estar no sangue deles, né? Isso. E o quanto, muitas vezes, um judeu é ganancioso. Né? De onde vem isso? Eu não estou querendo ser xenófoba, irmão, querendo fazer acepção de um povo. É só uma constatação que todo mundo fala, fulano é judeu, por isso que ele é ganancioso.
Eu não sei se isso existe ou não, mas tem muita coincidência. Tá? Então, além disso, ele é um povo que sabe enriquecer. Né? Israel é um país que tem muitos milionários e muitos bilionários pelo mundo também são judeus. Né? Os donos das maiores empresas mais ricas do mundo, não digo a maioria, mas uma boa parte deles são judeus. Né? Por que o judeu prioriza tanto o dinheiro? Então, esse aqui é só reflexão. Eu vou fazer as perguntas, depois, na medida que a gente for desenvolvendo isso tudo, a gente vai tentar responder, certo? Outra coisa que eu quero refletir com os irmãos: possuir dinheiro é diferente de ter amor ao dinheiro. Tá? Como eu já falei no início, uma pessoa pobre pode ter mais amor ao dinheiro do que um rico. Né? Então, não é o fato de possuir ou não dinheiro que enquadra a pessoa a estar seguindo uma mão. Né? Então, outra coisa, a gente, dessa maneira, né, em continuidade disso, eu não posso generalizar que todos os pobres vão entrar no reino de Deus e nenhum rico vai entrar no reino de Deus. Tá? O fato da pessoa ter ou não dinheiro, eu creio assim que se ela não estiver com o coração naquilo, a gente acaba não diferenciando muito o quanto é importante o dinheiro na vida da pessoa. Tá? Outra coisa que eu acho interessante, irmãos, para Jesus, ter dinheiro ou não é indiferente, porque para Jesus não existe acepção de pessoa. Né? Então, como não existe acepção de pessoa, tanto faz ter dinheiro ou não ter dinheiro. O que Jesus está buscando é uma outra coisa além disso. Né? Outra coisa interessante, para Jesus, ter amor ao dinheiro é um pecado grave. Tá? É você estar adorando outros deuses, né? Principalmente o Deus Mamon. Né? Jesus, ele não estimulava o amor ao dinheiro, ele não estimulava a ganância, porque ele sabia que isso não iria aproximar a pessoa de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes a pessoa pensa, fulano tem dinheiro porque fulano é abençoado por Deus. Cicrano é um miserável e ele não tem nenhuma bênção de Deus porque ele é pobre. Quem é abençoado é quem tem dinheiro, quem é rico é abençoado. Vocês entendem que isso para Jesus não faz sentido? Não faz sentido eu achar que a pessoa é abençoada ou não, é amaldiçoada ou não, por causa da sua condição econômica. Tá? Então, por enquanto, irmãos, eu só estou lançando conceitos, lançando várias frentes para os irmãos estarem pensando nisso que eu estou falando. Tá? Jeová sempre demonstrou que ser rico era quase que sinônimo de ser abençoado por Deus. Isso aí vocês já ouviram falar várias vezes também. Tá? Outra coisa interessante, irmãos, que a Bíblia fala de Mamon. Então, o que é Mamon? Né? Mamon quer dizer riqueza, ou Deus da riqueza. Né? Então, a riqueza é uma coisa, o amor da riqueza é outra. Então, quando a pessoa fala, quem é Mamon? Mamon é o Deus da riqueza. Né? Então, outra coisa interessante, irmãos, Jeová, ele é um Deus que detém os reinos desse mundo. Jeová é o Deus de toda a terra. Os reinos da terra estão nas mãos de Jeová. Então, se Jeová detinha ou detém os reinos desse mundo, e Satanás, na tentação de Jesus, negociava
Ó, Jesus, eu te dou todos os reinos porque a mim me foi entregue. Não é assim que Satanás falava? Então a gente fica na dúvida, quem que detém os reinos? É Jeová ou é Satanás? Né? Calma com essa pergunta que depois a gente vai responder, irmãos. Então, e interessante também, se vocês quiserem ler, uma hora assim para reflexão, ler a tentação de Jesus, que está em Mateus 4, a gente fica meio na dúvida, né? Quem entregou os reinos a Satanás se Jeová detém os reinos do mundo, né? Ele é o rei de toda a terra, ele é o rei das nações, Jeová, né? Mas o mundo está entregue a uma força maligna. Então, irmãos, só desenvolvendo um pouco esse questionamento, aqui nesses estudos, a gente entra na Bíblia, profundamente na Bíblia, não é questão de achismo, mas é questão da Bíblia nos responder. O que a Bíblia nos responde? Que o velho concerto dos anjos, o concerto da morte, o concerto da lei, o concerto da maldição, o concerto da perdição, do pecado, o concerto da letra que mata, foi interrompido com a morte de Cristo na cruz, quando Jesus disse, a cédula foi rasgada na crucificação. Essa cédula era a lei. E Jesus trouxe uma outra proposta de um novo concerto, de uma nova aliança, de um concerto de vida. Então, essa cisão, irmãos, entre o velho concerto e o novo concerto, que essa marca é uma cisão que tem uma marca que não foi aos poucos, foi abrupta. Jesus Cristo, a crucificação de Cristo, interrompeu o velho concerto. O que a gente depreende daí? Que tudo o que aconteceu no velho concerto foi apenas uma figura, foi apenas um aio, foi apenas uma sombra do que iria existir. E o que existiu no velho concerto não tem mais validade no novo concerto. Inclusive, o Deus do velho concerto, que ele demonstrava em seus atos, ações, pensamentos e atitudes, são totalmente opostas às atitudes de Jesus. E Jesus, ele vem com uma nova proposta dizendo, eu e o Pai somos um. Então, nós não conseguimos acreditar, baseados na Bíblia, que o velho concerto tem que ser ainda obedecido, ou que o velho concerto tem que ser estabelecido, ou que o concerto da lei tem que existir. E quem regia tudo isso? Que é Jeová. Então, quando eu falo assim, se Jeová tem todos os reinos do mundo, e vem Satanás na tentação de Jesus, fala, esses reinos te darei porque a mim foi entregue. Por que Jeová iria entregar os reinos do mundo a Satanás? Daí você já tem uma boa de uma resposta. Porque eles trabalham juntos. E jamais o pai iria trabalhar junto com Satanás. Né? Quando Jó fala, a mão de Jeová me tocou. E a gente vê que quem tocou em Jó foi Satanás, com a anuência, com a ciência, com a autorização de Jeová. A gente vê, irmãos, que existe um conluio, uma associação, um consórcio muito grande entre o Deus do Velho Testamento, Jeová, e Satanás. No Novo Testamento, o Satanás, ele vamos dizer assim, se arvora como independente, vamos dizer, de Jeová. Mas, no Velho Testamento, é muito claro que os dois trabalhavam juntos. Né? Então, o que a gente vai ver aqui? Que a abordagem
desse tema, dinheiro, em Velho Testamento, não tem nada a ver com a abordagem que Jesus veio trazer. Tá? Então, em Lucas, acho que o pastor vai passar, né? Em Lucas 16, a gente vai ler a partir do verso 14. Mas todo Lucas fala mais ou menos sobre dinheiro, sobre o mordomo infiel, né? E Jesus está contando essas histórias para os judeus, né? E no verso 14 de Lucas 16, 14, fala assim: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele, que ele estava contando a história lá do mordomo infiel, né? Verso 15, e disse-lhes, Jesus dizendo, né? Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. O que diante dos homens é elevado? Dinheiro, posição econômica, irmãos. Então, diante dos homens, se a pessoa tem posse, se a pessoa tem dinheiro, ela é valorizada. Né? Vai num banco pedir dinheiro emprestado mal arrumado. O gerente nem olha na sua cara. Você tem que ir bem arrumado, com cara de quem tem dinheiro, porque senão ninguém te valoriza, ninguém vai te nem emprestar dinheiro. Né? Então, irmãos, a gente vê que Jesus não valoriza o dinheiro. E o dinheiro era demasiadamente valorizado no Velho Testamento. Né? Então, depois do verso 19 até o verso 31, ainda de Lucas 16, Jesus começa a falar uma outra parábola que a gente vai voltar nela, mas se o pastor quiser deixar aí já, que é a parábola do rico e Lázaro, né? Como eu disse, o Lucas 16, capítulo 16, está muito voltado ao dinheiro. E aí a pessoa pensa, puxa, o Lázaro, que era pobre, né, foi para o céu e o rico foi para o inferno. Né? Será que essa parábola quer dizer que toda pessoa pobre vai para o céu e toda pessoa rica vai para o inferno? Né? Então, no verso 22, diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, né, o rico ergueu os olhos, verso 23, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, quer dizer, uma figura, né, que Lázaro estaria no céu. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, irmãos, o verso 25 é a chave dessa parábola. Tá? Por quê? Essa parábola é alegórica, não existiu ainda ressurreição dos mortos, não existiu ainda julgamento. E Abraão não tem a autoridade que essa parábola está dando a Abraão, né? Dele ser o manda-chuva lá no céu. O manda-chuva lá no céu se chama Jesus Cristo. O verso 25 fala assim: diz, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentados, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, irmãos, esse verso 25, não, 26, é a chave dessa parábola. Sabe o que quer dizer? Que não existe comunicação entre o inferno e o céu. Ou depois da ressurreição, não vai existir nenhuma ponte entre os que estão no inferno com os que estão no céu. Então, esse versículo, essa parábola é um ensinamento para que as pessoas saibam que essa comunicação de anjo mau, de anjo bom, isso não existe, irmãos. Tá? Existe uma separação.
né? Então, irmãos, vamos voltar a Mamon, né? Mamon é uma palavra hebraica cuja tradução quer dizer dinheiro. Mas nós adaptamos a palavra mamon, já que parece que é um nome próprio, a gente diz que é o Deus do dinheiro, é o Deus da riqueza, né? Então, o que acontece? Quando a Bíblia, o Novo Testamento, fala em mamon, ele quer dizer não somente dinheiro, ele quer dizer o homem que idolatra o dinheiro. Então, o dinheiro acaba sendo um ídolo, né? Um ídolo para o homem. Então, o dinheiro deixa de ser um meio de você obter seu sustento, de você comprar algum bem de necessidade, pôr gasolina no carro, comprar o alimento para o seu filho. O dinheiro deixa de ser isso para ser um objeto de idolatria. E ele é objeto de idolatria, então, quando você começa a pensar muito em dinheiro. Pensa muito ou no dinheiro, ou com medo de acabar o dinheiro, ou com medo de faltar dinheiro, ou que eu tenho que ganhar dinheiro. Você passa muito mais tempo pensando no dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar. Ah, eu preciso comprar isso. Ah, o dinheiro. O que aconteceu? Eu estou sem dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Ai, que bom, ganhar dinheiro. O dinheiro fica fazendo parte cotidiano da maior tempo do seu cérebro e do seu vocabulário. E Jesus vai diminuindo muito o tempo que você pensa em Jesus, né? Então, o dinheiro você pensa muito, Jesus pensa pouquinho, então você começa começa a virar um ídolo, né? E começa a virar uma mão. Em Mateus 6, irmãos, também é uma coisa interessante que o Novo Testamento está pincelando mais uma frente do dinheiro, porque às vezes a pessoa tem dinheiro e ela se vangloria disso, né? E ela quer até que os outros saibam que ela tem dinheiro, para que ela tenha um certo prestígio. Olha como eu sou bom, olha como eu sou bonzinho, olha como eu tenho dinheiro sobrando. Então, Mateus 6:1, irmãos, fala exatamente isso, porque às vezes a pessoa usa o dinheiro para ser vista pelos homens, né? Então, Mateus 6:1 fala assim: guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, irmãos, vocês veem como a posição social pode trazer danos para a pessoa, né? A pessoa pensar, não, eu tenho um dinheiro, como é bom eu ter dinheiro, eu vou me mostrar para essas pessoas, né? E é interessante também, irmãos, que em Mateus 6,19, o pastor já está em Mateus, põe no verso 19, que fala assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Agora, verso 24. Passou, pula para o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, irmãos, lembra que eu falei do povo judeu, que era um povo assim que tem muita preocupação com o dinheiro, né? Então, a gente vê que exatamente isso. Será que aquele povo não está servindo muito, não está se preocupando muito, não está gastando muito da sua energia na parte do dinheiro?
está gastando pouca energia em buscar Deus, em buscar o Espírito Santo, em oração, né? Tanto que está escrito, né? Que a gente não deve ficar se preocupando tanto, né? Com o dia de amanhã, né? Que Deus vai suprir essa necessidade. Se Deus veste o lírio do campo, né? Se Deus alimenta os passarinhos, né? Então, logicamente, eu não vou falar, olha, você não trabalha, não faz nada. Logicamente, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas uma coisa é você trabalhar, ter seu esforço, administrar seus bens, sua renda. É diferente, irmãos, de você ter aquela ideia fixa, aquela preocupação que não sai da sua cabeça. Essa ansiedade também denota, às vezes, até um pouco de falta de fé, né? Jesus fala, não se preocupem muito com isso, né? Outra parábola, irmãos, que eu acho interessante, que eu não vou ler, porque o horário, o relógio roda muito rápido, mas é aquela parábola do jovem rico, né? Que ele achava que seguia Deus, ele achava que ele era uma pessoa perfeita, né? Só que o coração dele estava nas riquezas. Só vou mencionar onde está em Mateus 19:16, mas não precisa abrir, pastor. Quando Jesus encostou ele na parede e falou, você acha que você faz tudo direitinho? Então você vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, vem e me segue. Né? Aí aquele moço que estava com o coração nas riquezas pensou, não vai rolar, né? Não vai dar certo. E a gente vê assim, em oposição a Zaqueu, né? Que também tinha dinheiro, e quando ele recebeu Jesus e se transformou, o coração dele se constrangeu a ajudar as pessoas. Não é que ele estava fazendo boas obras para ser salvo, é porque ele foi salvo. Ele teve o coração transformado, ele teve um novo nascimento, que ele começou a ter amor pelas pessoas e falou para Jesus, olha, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver quadruplicado. Né? Então, Jesus não exigiu dele, de Zaqueu, todos os bens de Zaqueu, porque Jesus viu que Zaqueu já não estava mais com o coração na riqueza. Né? É muito interessante isso, irmãos. Eu queria que o pastor abrisse em Eclesiastes 19, vamos visitar um pouco o Velho Testamento. Eclesiastes 19, 5, aliás, Eclesiastes 5:19, porque a pessoa fala, mas por que eu nasci pobre? Né? A pessoa se lamenta muito. Porque quem nasceu rico geralmente não se lamenta, mas a pessoa que nasceu pobre, né? Então, Eclesiastes 5:19 fala assim, e a todo o homem a quem Deus, Jeová, né? Deu riquezas e bens, lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. A continuação desse versículo, irmãos, está em 1 Samuel 2:7, tá? Então aqui está falando que de Jeová vem as riquezas, certo? Porque sabe o que acontece, irmão? Jesus, ele não se preocupa com isso. Jesus, ele quer te dar um novo nascimento, ele quer te dar uma transformação. O fato de você ter ou não dinheiro, isso não faz diferença para Jesus. Ele quer saber onde está seu coração. E 1 Samuel 2:7 fala assim, e o Senhor Jeová, né? Toda vez está Senhor, até que está o Senhor tudo em maiúsculo no Velho Testamento, quer dizer, pode substituir por Jeová. E Jeová empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, de Jeová são os alicerces da terra. Né? Então, como eu já disse, irmãos, Jeová enriquece, Jeová empobrece. Geralmente, esse jogo de monetário, econômico, tem muito mais a ver com Jeová do que com Jesus. Jesus, ele não vai deixar o justo passar necessidade, tá? Mas não é o fato de ser pobre que é maldito diante de Jesus. É isso que eu quero dizer, né? Então,
Jeová, ele é o rei das nações, como eu já disse, né? E o diabo também reivindicou isso para ele e Jesus não desmentiu, certo? Jesus também, ele não mencionou que os reinos do mundo são dele. Muito pelo contrário, irmãos. Jesus mencionou que esse mundo não pertence a ele. Jesus disse assim, o meu reino não é desse mundo. Quando Jesus diz, meu reino não é desse mundo, ele já está dizendo, olha, todas essas coisas de que os homens brigam tanto, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Que o meu reino não é desse mundo. Então, eu já falei da tentação de Jesus, que está em Mateus, que eu acho que é uma coisa interessante vocês verem, que a gente aprende muito lá, e Jesus venceu Satanás pelo conhecimento da palavra. Tá? Ele não precisou de mandar anjos vir, não precisou de levantar a mão e expulsar o demônio de lá, não. Foi na palavra que ele derrotou Satanás, né? Então, Provérbios 22, 2, também, novamente, o que eu quero assim deixar bem claro para os irmãos é quem fez o pobre, quem fez o rico, quem maneja o dinheiro não é Jesus, irmãos. Tá? Provérbios 22, 2 fala assim, o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor fez. Então está bem claro, né? E outra coisa também, irmãos, que eu não vou ler porque eu quero concluir esse estudo, mas eu vou deixar a referência, Gênesis 15, 13. Gênesis 15, 13 fala sobre Abraão quando ele foi para o Egito. Quando Abraão foi para o Egito, ele praticamente prostituiu a esposa dele, né, com o faraó, e o faraó, por amor a Sarai, né, deu muito dinheiro para Abraão. Então, ele saiu do Egito lá com grande riqueza. Né? Então, quem enriqueceu aquele homem, né, que na verdade depois foi tão abençoado, né, que nos trouxe tantos ensinamentos, que foi Abraão, no começo da vida dele, né, ele deu umas pisadas na bola. Né? Ele deu umas pisadas na bola. Mas como Jeová é um Deus que, para ele abençoar uma pessoa é igual a enriquecer a pessoa, ele quis enriquecer Abraão mesmo com esse meio, essa maneira de ganhar dinheiro muito reprovável, né? Muito reprovável, prostituiu a mulher dele, né? A mesma coisa quando o povo judeu estava escravo no Egito, que eles saíram do Egito depois das pragas, as pessoas receberam, como a Bíblia fala, receberam graça diante do povo do Egito, e o povo do Egito deu muitos bens e ouro e roupas e prata para os judeus que estavam saindo, como uma figura do que aconteceu com Abraão também no Egito, né? Isso está em Êxodo 3, 21, tá? Também não vamos ler, irmãos. Então, Jeová, ele como que ensinou ao povo de Israel que a bênção está ligada sempre ao dinheiro e tem que ganhar dinheiro mesmo que seja prostituindo a sua esposa, né? Então, o dinheiro acima de tudo, porque o dinheiro é uma bênção, porque o dinheiro vai ser um sinônimo que você não é uma pessoa maldita perante Jeová. Né? Então, eu falo isso, irmãos, porque tem muitas igrejas que colocam isso na cabeça das pessoas. Ah, irmão, você está tão miserável, você deve estar em pecado. Está miserável em termos econômicos, está tão pobrezinho que talvez vocês tenha pecado de gerações anteriores. Aí vamos fazer uma oração para tirar as maldições da sua família, né? E não é nada disso, irmãos. Tá?
E outra coisa também, irmãos, que eu queria só mencionar, está em Josué 6,19, não precisa de abrir, pastor, que Josué, ele foi o guerreiro, né, que entrou na terra de Canaã e teve muitos povos que eles entraram em atrito e mataram e é uma história muito triste essa que está, uma carnificina isso que está em Josué, né? Mas o que a gente vê é que geralmente eles matam homens, mulheres, crianças e se apossam dos bens materiais, né? Do dinheiro daquele povo. Né? Então eles não queriam só passar e possuir aquela terra. Eles foram verdadeiros saqueadores. Né? Então, imagina o quanto o povo judeu era odiado por aqueles povos. Né? Porque eles entravam, não só ocupavam a terra, mas matavam a todos e roubavam, né? Saqueavam, né, o povo. Então, a gente vê também, irmãos, que uma das pessoas mais queridas de Jeová na Bíblia foi o rei Davi. Né? Foi o rei Davi que foi perdoado do adultério que ele fez, do homicídio que ele fez, e ele se tornou também uma pessoa rica. Né? Isso aí está em 1 Crônicas, se o pastor quiser abrir, 1 Crônicas 29 e 28. 1 Crônicas 20, só enquanto o pastor abre, só mencionando, irmãos, que também Jó foi uma outra figura que ele era rico, certo? Jó era rico. E era uma pessoa que tinha uma retidão no coração. E Satanás pediu licença lá para Jeová, né? Que ele estava entre os filhos de Jeová, isso está em João 1,6, mas não precisa de abrir agora. Só para mencionar isso. Satanás, vamos dizer, trouxe maldição para Jó e essa maldição fez ele ficar pobre. Aí quando Jeová começou a abençoar de novo, ele enriqueceu. Então, sempre o Velho Testamento tem um paralelismo entre bênção e riqueza. Bênção e riqueza. E esse paralelismo não existe no Novo Testamento. Muito pelo contrário. Jesus abençoa lá Zaqueu, que tinha dinheiro, e abençoou muitas pessoas que não tinham dinheiro. Né? Então, irmãos, 1 Crônicas 29 e 28 está se referindo a Davi, né? E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, a glória estava ligada ao dinheiro, né? E quando teve aquele episódio de Salomão, que ele pediu a sabedoria de Jeová, Jeová ficou tão feliz que falou assim, olha, já que você pediu sabedoria, eu vou te dar muita riqueza também. Né? Muita riqueza. E Salomão foi o homem mais rico que existiu. Né? Então, a bênção de Jeová enriquece. A bênção de Jeová enriquece, porque estranhamente também, irmãos, vocês veem que Jeová não tem para oferecer a vida eterna. A bênção de Jesus é a vida eterna. É o que nós almejamos. A bênção de Jesus é a vida eterna. A bênção de Jeová é a riqueza material. Então, irmãos, a gente vê que são propósitos muito diferentes. Não pode ser o mesmo Deus. A bênção do Pai é a vida eterna, porque Jesus reflete o Pai. A bênção de Jeová é sempre a riqueza material. Né? Então, Salmo 112, 1, só para a gente fechar aí o Velho Testamento, irmão, Salmo 112, 1, que a maioria dos salmos foi Davi, mas tiveram outros salmos também que outras pessoas fizeram, mas de qualquer maneira vai fechar o que a gente falou, né? Salmo 112, 1. Louvai ao Senhor Jeová, bem-aventurado o homem que teme a Jeová, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. Quer dizer, olha o que Jeová está oferecendo só.
a semente do homem, a descendência do homem vai ter poder, vai ser poderosa. Então, Jeová oferece descendentes com poder na terra, a geração de retos será abençoada. E o verso 3, prosperidade e riquezas haverá na sua casa, a sua justiça permanece para sempre. Cadê vida eterna aqui? Jeová não tem vida eterna para oferecer, irmãos, porque Jeová é o Deus dessa terra. Quando que Jeová ofereceu vida eterna, irmãos? Uma vez ou outra tem alguma pincelada de falar de eternidade, mas aí você vai ler melhor o texto, é a eternidade que passa de geração para geração. Então, seu nome vai ser forte, né? Vida aqui na terra. Né? Então, irmãos, vamos passar para Lucas 16:9. Vamos voltar lá em Lucas 16:9. Lucas 16:9 está falando ainda daquela história do mordomo infiel. Tá? Que o mordomo infiel era um cara meio sacana, né? Meio injusto. Então, como ele soube que ele ia ser despedido do emprego dele, ele mudou a postura dele e começou a ajudar os pobres, a perdoar os devedores, né? Aquele pessoal, olha, quando eu for despedido desse emprego, eu tenho que ter amigos, porque senão eu não vou ter nenhum sustento, porque eu não posso plantar, eu não tenho mais saúde para plantar, eu já estou velho, né? Não tenho pique para trabalhar, então eu vou ter que mudar minha postura, né? E aí, no verso 9, fala assim, e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Está falando desse mordomo. Ele tinha riquezas da injustiça, mas aí ele mudou a postura dele, para que quando estas os faltarem, os recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no último. Então, irmãos, isso quer dizer que há tempo de mudar, né? Há tempo de mudar. No verso 11, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Porque aquele mordomo, irmãos, ele teve uma mudança de postura. Né? Ele refletiu e pensou, eu tenho que mudar, né? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Verso 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se chegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Voltamos aqui, irmãos. Por quê? O passeio que eu quis fazer nesse estudo é Jesus é indiferente se você, na sua classe social. O que ele quer te dar são bênçãos eternas, são coisas eternas, e não coisas passageiras. Jesus, ele quer tirar essa ganância do nosso coração. A ganância pelo dinheiro, a preocupação pelo dinheiro. Jesus quer nos tornar uma nova criatura. Não aquela criatura que veio do velho concerto, o velho homem, que achava que a bênção dele tinha que vir através do dinheiro. Não, a minha bênção tem que vir através da minha transformação, através do Espírito Santo. Porque só assim eu vou refletir a glória de Cristo. E é isso que eu quero, refletir a glória de Cristo. E refletir a glória de Cristo, a bênção de Cristo, não quer dizer que eu tenho que melhorar ou piorar de vida, ou ser pobre para entrar no céu, ou ser rico para demonstrar poder, ou demonstrar que Deus está me abençoando. Vocês entendem, irmãos? Em Lucas 12:19, eu queria também ler esse versículo, que é mais ou menos um fechamento, né? O Velho Testamento fazia tanta questão de trazer dinheiro, né? De deixar as pessoas gananciosas, né? E Lucas 12:19, vocês conhecem esse versículo, mas eu queria
só enfatizar, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Será que o nosso descanso, irmãos, tem que vir da nossa condição econômica? Ah, se eu estou com dinheiro no banco, se eu estou com dinheiro no bolso, se eu estou com um bom cartão de crédito, ah, eu estou em descanso. Aí eu estou na paz. Mas, se tem falta de alguma coisa, aí eu entro numa ansiedade louca, né? Aí eu não tenho paz de espírito, aí eu não durmo direito, aí eu já acho que Jesus não está me abençoando, né? Então o verso 20 fala assim, mas Deus lhe disse, aquele cara que estava folgado, que estava em paz, que estava tranquilo, porque tinha dinheiro, Jesus chega e fala assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que vocês veem que lá no Velho Testamento, irmãos, Jeová empobrece, Jeová enriquece, Jeová enriquece aqueles que obedecem a ele. E aqui no Novo Testamento fala, louco, para que você está folgando, para que você está em paz se você tem dinheiro. Você tem que estar em paz se você tem Jesus, e não porque você tem dinheiro. Então, irmãos, quando a gente vê que no Velho Testamento fala que a bênção do Senhor é aquela que enriquece, a bênção de Jeová é aquela que enriquece, a gente vê que Jesus fala assim, olha, a sua alma tem que estar no trono de Jesus e não no trono de Mamon. Então, irmãos, mais uma vez, só para a gente enfatizar, Jeová e o Pai não tem quase nada de coincidências no modo deles agirem, né? Então não pode ser o mesmo. Por isso que cremos que Jesus reflete o Pai, e isso não tem nada a ver com Jeová. Então, irmãos, Deus abençoe, que os irmãos, se tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição, irmãos. E essa palavra que eu trouxe para vocês é a palavra da Bíblia, irmãos, e não de achismos. O que a Bíblia fala? Deixa o seu coração longe de Mamon. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Domingo estaremos de novo no nosso culto da família. Esteja conosco, que Deus abençoe os irmãos e vamos estar firmes na palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus.